Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson, da equipe do Vem e Segue-me. Também estou entusiasmada por fazer parte da equipe que quer edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo. Estamos tentando fazer isso iluminando as Escrituras restauradas. Queremos torná-las mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis para o mundo todo. E a convidada que eu trouxe hoje para fazer isso é Janice Johnson, que é uma historiadora fabulosa sobre como o livro de Mormon realmente afetou a igreja primitiva. Ela trabalhou no departamento de história da igreja durante anos, mas agora é editora de aquisições de livros da Deseret Book e diretora de produtos. Estamos muito felizes por tê-la conosco. Ao examinarmos a mensagem de hoje, quero discutir a questão da infalibilidade de um profeta. Esse foi um problema que atacou Joseph e nos ataca hoje. Esperamos que nossos líderes sejam perfeitos. Esperamos que eles sejam infalíveis. Portanto, quero falar sobre isso. Quero que Janice fale sobre isso. Também queremos discutir. Qual é a história desse chapéu? O processo de tradução com uma pedra de vidente nesse chapéu. Gostaria muito de falar sobre a cortina e como o Urim e Tumim e a pedra de vidente funcionavam e interagiam. E estou ansiosa para fazer todas essas perguntas e ouvir as ideias de Janice. Então vamos dar as boas-vindas a Janice Johnson. Janice, bem-vinda ao Scripture Central. Estamos muito honrados em tê-la aqui e estou animado para dar as boas-vindas ao nosso ano de hoje. Fantástico, é bom estar aqui com você. Antes de abordarmos algumas das perguntas mais difíceis e suas coisas favoritas sobre essas sessões históricas, veja as sessões 3 a 5. Gostaria de uma breve linha do tempo do que ocorre este ano em Harmony para ter uma visão geral. Em janeiro é quando Joseph chegou em Harmony e ele, Emma e o irmão de Emma são os escribas, e eles começam o processo de tradução com um pouco mais de seriedade. Já se passaram alguns anos e isso levou muito tempo, mas foi em fevereiro que seu grande amigo, Martin Harris, chegou e pediu os caracteres para levar para o leste. Fiquei fascinada ao saber que há apenas 5 pessoas em todos os Estados Unidos que tiveram formação acadêmica na Europa nessa época. Portanto, são apenas 5 pessoas que realmente entendem os clássicos no nível necessário. E é a essas pessoas que ele recorre. Ele consulta 3 dessas pessoas. Em março daquele ano foi quando o casal Harris veio a Harmony para visitá-lo por 2 semanas e foi um desastre. Falaremos sobre a senhora Harris em alguns minutos. E foi em abril que Martin voltou e começou a atuar como escriba. Então, Amy, eu a chamo de Amy, mas na verdade seu nome é Emma. Seu apelido era Amy. Amy conseguiu se concentrar e se preparar para o bebê que nascerá em alguns meses. Ela está começando seu 3º trimestre aqui com seu primogênito. E então, mais adiante, em junho, ela dará à luz, e no dia do parto, seu primeiro filho morre. É um menino. Ela mesma está à beira da morte e Joseph fica cuidando dela por algumas semanas até que ela diz: "Minha mãe pode cuidar de mim agora. Você vai até lá e verifica como estão." As 116 páginas do manuscrito que Martin havia levado para Palmira, após insistir em pedir. É claro que sabemos que elas foram perdidas, todas elas, e ele volta para casa e tem a trágica notícia de ter que lidar com a perda de Emma também. Mas o Senhor lhe dá revelações para dar esperança, não apenas para ele, mas também para Martin. E essas primeiras revelações para Martin aconteceram naquele verão. Também é Moroni quem traz de volta os intérpretes e as placas no mesmo dia. É o 2º dia de setembro. É esse importante dia de Moroni que sempre tem os paralelos hebraicos e judaicos. Acho que Deus é muito específico em seu tempo. No final do ano, um professor da escola de Palmira conhece um jovem e começa um relacionamento que mais tarde se tornará muito importante. E seu nome é Oliver Cowdery. Apenas um pouco importante. Apenas um pouco importante. Então, vamos dar um passo atrás e perceber que, à medida que essa história se desenrola, acho que aprender linha por linha é muito útil para apreciar não apenas a obra de Deus, mas para que eu absorva um pouco da história.
Se eu puder dar um passo de Bem, cada sim, vez... e acho que vemos isso na vida de Joseph. Vemos isso com Martin, vemos isso com Emma, vemos que isso não é apenas algo com que as pessoas infiéis precisam lidar, ou sabe, com que outras pessoas precisam lidar. Isso é algo que todos nós precisamos. Essa é a maneira como o Senhor trabalha, pouco a pouco. Nunca tudo vem de uma só vez. Isso não existe. Mencionei anteriormente que Martin Harris tornou-se extremamente importante na vida de Joseph. Você quer falar sobre a esposa dele? Acho que Lucy era sua prima de primeiro grau e se casou. Ela tinha 16 anos, mas era conhecida como Dolly. Chamemos E a de Dolly. maioria das fontes dos santos dos últimos dias a chama de Lucy Harris. Eles não parecem conhecê-la muito bem em um nível pessoal, mas tanto ela quanto Martin, parecem ter personalidades muito fortes. Dolly tem isso. E ela possui uma pessoa, essa testemunha inicial, e ela vai até Harmony com Martin para ver o que está acontecendo. Acho que é importante lembrarmos disso, pois ela é uma dessas testemunhas iniciais. E mesmo que não soubermos ou talvez não gostarmos de tudo o que ela faz, ela é uma dessas testemunhas iniciais. E essa testemunha inicial que ela recebe a obriga. E talvez ela não faça tudo da mesma forma que Lucy Mack Smith. E percebemos que definitivamente não é uma fã. Ela a descreve como um espírito sombrio andando com sua capa. Por Palmira, Lucy Mack não tem nada de bom a dizer sobre Dolly Harris. No entanto, não temos muito nos registros sobre isso. E acho que é muito importante que nas revelações o Senhor não a chama. O Senhor diz homens perversos. E ele traz as páginas perdidas do manuscrito. Portanto, grande parte da culpa que ela recebeu ao longo do tempo é nossa suposição. Portanto, acho que isso certamente não estamos felizes com todas as coisas que ela fez, mas também presumimos muita coisa. E quando o Senhor fala sobre quem fez essa coisa, ele não a destaca. Ela não é destacada de forma alguma. Ele diz, homens iníquos. E Martin é o único que tem controle. No momento em que as páginas do manuscrito desaparecem, ela teve uma testemunha. Fiquei fascinada ao ler que esse testemunho veio na forma de um sonho. Depois dela ter falado de forma inapropriada com Joseph. Acho interessante o fato de que o Senhor, às vezes, nos envia mensagens muito fortes, como um anjo, um sonho ou uma mensagem forte, quando precisamos mudar de atitude. Mas se estivermos agindo na direção certa, geralmente recebemos apenas um leve empurrão. Mas ela teve um sonho no qual viu as placas, e isso foi antes que qualquer outra pessoa as tivesse visto. Foi então que ela honrou Joseph dizendo, eu respeito você. E lhe deu $28. Acho que é isso mesmo. Sim. $28. Ela é a nossa primeira filantropa da causa. Sim, com certeza. E se frustra. Então isso muda. E quando ela fica frustrada, não há nada de bom nisso. E não parece que ela e Martin têm um ótimo relacionamento. E acho que sempre que há esse tipo de fissura no relacionamento, se algo não der certo, isso só vai exacerbar e aumentar sem precedentes a enorme frustração dela. E gostei quando Smith disse que parte do desafio aqui é que ela está perdendo a audição. E ela simplesmente não tem o mesmo controle e a mesma capacidade de se comunicar que tinha antes. Portanto, é muito frustrante. Então, sim, acho que podemos tratar a Dolly com alguma graça e reconhecer as coisas boas que ela tem e também reconhecer nossas limitações e o quanto não sabemos. Lucy Mack Harris, Lucy. É muito difícil não confundir as duas. Mas Lucy Mack Smith
tinha certeza de que Lucy Harris estava no centro de tudo. Mas foi Martin quem abriu a fechadura. Foi Martin que quis mostrar aquelas páginas a alguém que não estava no convênio. Sabe, ele havia feito um convênio com o Senhor de que as mostraria a 5 pessoas. E o Senhor coloca a responsabilidade tanto em Joseph, porque ele as deixou ir em primeiro lugar, quanto em Martin. Portanto, acho que reconhecer nossas limitações, sim, reconhecer nossas limitações é importante. Mas Martin, quando desceu de Palmyra para Harmony em 1828, estava sozinho. E ele quer vir porque quer ser capaz de pegar alguns dos personagens e dizer: ei, talvez possamos conseguir alguma ajuda de tradução com alguns desses estudiosos do Oriente. Talvez possamos voltar ao Oriente. E essa é uma das minhas profecias favoritas do livro de Mormon em Isaías. É Isaías 29. E a temos na história de Joseph Smith, mas também a temos no segundo Nefi. Um homem instruído diz: leia isto, eu lhe peço. E ele diz: não posso, pois não sou instruído. Você sabe, indo e voltando. Adoro essa sessão. E assim Emma ajuda Joseph a escrever esses caracteres. Supostamente E ele só os para toma. esclarecer, os caracteres, a imagem que temos dos caracteres não é a que Martin Harris tirou. Provavelmente ela pertenceu a John Whitmer. Então veio através de David Whitmer, a procedência que veio através de David Whitmer, portanto temos quase certeza de que não foi a mesma que Martin pegou. Mas há evidências de que ele precisa ser alterado. Sim, havia mais personagens copiados. Ok, é bom saber disso. Então, Martin leva isso para o leste, para as poucas pessoas nos Estados Unidos que poderiam ajudá-lo. Na verdade, ele as leva para 3 pessoas diferentes. No caminho, ele faz uma parada na casa de Luther Bradshaw, mas está tentando chegar à Universidade de Columbia. Lembre-se de que a Columbia é uma dessas escolas da Ivy League que foi criada para treinar o ministério. Ela foi criada como uma escola de divindade. Então, você tem pessoas. Charles Anton, na verdade, falava latim, mas não falava hebraico. Samuel Mitchell é um pouco melhor. Ninguém conhecia o egípcio reformado, mas a pedra que foi traduzida para nos ensinar como aprender a falar egípcio foi descoberta. Nós nos referimos a ela como a Pedra de Roseta, portanto, nenhuma dessas informações ainda estava disponível. E no final do ano, acho que é o mesmo ano em que são publicados os primeiros estudos de champignon no continente. Portanto, seja ou não, Sim, mas nada foi e publicado acho que isso ainda. significa Procurei muito Europa bem. Não e consigo Europa. encontrar nada nos Sim, Estados é Unidos. claro. Ainda não há nada nos Estados Unidos, mas eu e Anton vamos nos interessar. Estamos em uma época de egiptomania, como se as pessoas estivessem obcecadas com o Egito, com as pirâmides e com essa língua desconhecida. Então, isso é algo que vai despertar o interesse dele, certo? Ele vai se interessar, mas é impossível que Champignon não publique sua primeira gramática egípcia até o ano de sua morte. Portanto, a essa altura ainda faltam Que acabou de anos. ser descoberto, mas ninguém sabe. E a questão é que as placas não foram escritas em egípcio. Era um egípcio reformado, de acordo com o primeiro Nefi. Mas na época em que Moroni está escrevendo, é um egípcio reformado diferente. Você sabe, eles adaptaram o idioma. Então ele vai até Samuel Mitchell e pede sua opinião sobre o assunto. E fico feliz em dizer que esses 2 professores são capazes de assegurar a Martin, em sua interação verbal, que isso parece ser coisa antiga. Que apesar de ele ter rasgado o papel, não existem visões, traga-me o livro, todas essas coisas. Sabemos, pelo comportamento de Martin, que ele estava convencido de que agora poderia sustentar isso financeiramente e com seu tempo ainda maior do que já tinha. E acho que Samuel Mitchell também é. Sua especialidade são os dialetos indígenas. E isso também nos diz algo que eles ainda não sabem que é egípcio reformado, certo? Eles ainda não sabem como chamá-lo. Portanto, eles sabem que se trata de uma língua antiga, uma língua antiga. Eles sabem disso. Por isso estão recorrendo a pessoas que talvez tenham esse conhecimento acadêmico.
E acho que também é fascinante o fato de Joseph, logo de cara, não entender que essa será uma tradução totalmente espiritual, que será um processo espiritual. Seus pensamentos iniciais talvez sejam: ah, eu preciso aprender isso academicamente, ou precisamos de alguém que possa traduzir isso Então você academicamente. acha que foi A isso? ideia de dizer Bem, não, a Martin foi ideia de foi do Joseph? Martin. Bem, não, achei que fosse do Martin. Não sei, mas acho que isso ilustra para nós que há algumas dúvidas sobre como a revelação será feita. Ou isso, ou o que é isso, eles ainda não sabem o que é isso. Então, seja porque ele só quer alguma verificação, ou porque ainda estão Quando tentando vemos descobrir. Joseph fazendo a mesma coisa ao começar a traduzir o livro de Abraão, ele escreve o alfabeto. Foi o que ele disse, embora eu achasse que Emma tivesse começado o processo de Então é isso, tradução em sim. janeiro. E é tão lento, sabe? Não temos, é claro, o livro de Leí para saber exatamente quem está escrevendo o quê. Alguns dos homens de Joseph Smith disseram que provavelmente cerca de 2/3 do livro estão com eles e uma parte menor está com eles. O manuscrito, apenas em termos das datas em que eles sabem que estão trabalhando nele, é provavelmente de Martin Harris e o que quer que Reuben tenha feito. Só sabemos disso por ele ter dito isso mais tarde. Mas eles começaram e talvez seja porque está lento. Eu não sei, você sabe, nós sabemos que é um processo muito lento. É um trabalho árduo até que Oliver chegue e eles possam se Mas dedicar Joseph totalmente precisava a que ele. Martin estivesse totalmente envolvido. E se essa for a ideia de Martin, incentive-o, pois isso pode Isso mesmo. ajudá-lo. E isso acontece, funciona dessa forma. Ajuda o Martin. Quero dizer, o Martin vai testar o Joseph e forçar as coisas ao longo do caminho, mas ele é isso. Isso o ajuda e o ajuda. Até que ele queira as páginas. Até que ele queira ensinar. E então, infelizmente, não funciona. Sim, acho que parte do desafio com uma das questões difíceis com as quais realmente temos de lidar, que foi provavelmente a questão mais difícil de todas no século XIX, é como pode um simples menino do arado, um simples fazendeiro, fingir ouvir a palavra de Deus e escrever as escrituras, porque no século XIX as escrituras eram infalíveis. Um profeta era infalível. Pedro, assim que pegou sua caneta, era infalível. E ele não era infalível antes. E temos isso claramente no Novo Testamento. Mas a maneira como isso foi lido pela Reforma Protestante foi que havia uma infalibilidade da voz profética. E é por isso que você não pode abrir o cânone Joseph Smith. Bem, temos essa questão de sola escritura que vai, você não pode adicionar ao cânone, que a Bíblia é a autoridade máxima. Acho que, como diz a Connecticut Evangelical Magazine no ano do Senhor, veja, ninguém mais está autorizado a falar por Deus. A Bíblia é a autoridade máxima. Se houvesse qualquer outra coisa que precisássemos, então os apóstolos a teriam obtido e Eu a até teriam encontrei registrado. isso escrito em um artigo pelo diretor da Divinity School em Princeton, dizendo exatamente a mesma teologia. Joseph não poderia estar fazendo isso porque você tem que ter os apóstolos e tudo acabou. No Novo Testamento, sim. E nós não, nós, porque temos a Bíblia, não precisamos de nenhuma dessas outras coisas. E eu acho que isso sabe, o tempo todo, como Joseph não está falando muito sobre a primeira visão, temos algumas menções, mas Joseph está nos mostrando no tempo presente que uma característica de Deus é ser um Deus que fala. E temos isso com sua experiência na primeira visão, mas temos isso com o primeiro exemplo demonstrativo, o livro de Mórmon, que temos outro registro antigo de que Deus estava falando. E depois temos Joseph, um monte de revelações que vieram por meio de Joseph, que Deus ainda está falando no texto atual. No tempo atual, que isso não é algo que é apenas para os apóstolos ou para aqueles que viveram no meridiano do tempo durante a vida de Jesus. Isso é para todos nós. Sim, adoro o fato de que não apenas Joseph ouve e vê um Deus, inclusive no mundo dos mortos.
E ele está vendo coisas na pedra dividente que encontrou no poço quando estava cavando, antes mesmo de receber as placas. Ele está vendo coisas, e isso é novamente uma linha sobre linha. O Senhor o está ensinando. E então, quando ele recebe o Urim e Tumim, ele o coloca nas mãos de sua mãe e ela o segura. E ele diz: "Você pode ver tudo aqui, isso é muito melhor." E embora fosse muito incômodo no início e ele não o usasse, ele o prendia ao peitoral ou algo assim para uma pessoa maior. Não foi tão fácil. Depois de algum tempo, ele finalmente tirou o Urim e o Tumim e os colocou em seu chapéu. Mas inicialmente, ele estava traduzindo com a pedra dividente, às vezes por causa da natureza incômoda dessa combinação de Urim e Tumim no peitoral. Mas estou fascinada porque ele tem que colocar isso em um chapéu. Eu tenho um celular que, se não estiver bem iluminado, não consigo ver. Assim, a ideia de tentar ver algo iluminado faz sentido para mim. Ele está vendo obras porque diz isso. O chapéu é uma coisa funcional. O chapéu é Muito estranho para funcional. nós porque não usamos chapéus quando estamos com o cabelo ruim, sabe? Mas no século XIX não se saía sem chapéu. Às vezes você usa, quero dizer, essa imagem, se tivermos essa imagem de Emma, ela tem um gorro em casa que ela está usando, mas chapéus são apenas um objeto cotidiano que é facilmente acessível e bloqueia a luz. E assim ele pode ver. Agora, ele está usando sua pedra dividente que ele encontrou em 1823, ou se está usando os intérpretes nefitas. Você sabe, temos essa carta de W. Phelps em 1835, que basicamente parece que Phelps diz: vamos usar Urim e Tumim, porque esse é um termo que as pessoas da Bíblia conhecem. Eles conhecem suas Bíblias por dentro e por fora. E esse é um termo que faz sentido para eles, sabe? Portanto, isso está tornando Eles começam esses a dois olhar para isso. objetos, o vidente, quer ele esteja usando a pedra de vidente ou os intérpretes nefitas, tornando-os inteligíveis para um público maior. E quando eles estão usando o Urim e Tumim, nunca temos certeza absoluta de qual item, qual deles eles estão usando. Mas, na verdade, não acho que isso importe. Bem, Jack Welch fez algumas pesquisas sobre isso. Ele sempre me corrige sobre isso. Portanto, vou repassar isso já que ele não está aqui hoje. Joseph estava usando a pedra dividente inicialmente com Martin Harris, porque ele faz esse pequeno truque. Você se lembra que eles estavam cansados, a mão dele estava doendo por causa da pena e os olhos de Joseph estavam doendo. Então, eles saem para tomar sol por alguns minutos e começam a pular pedras. E enquanto fazem isso, acho que Martin encontra uma pedra muito parecida. E ele, sem que Joseph percebesse, troca a pedra do chapéu. E é aí que Joseph volta para traduzir e diz: está tão escuro, não consigo ver nada aqui. E eu fico fascinada com isso. Isso foi depois de ele já ter ido a Charles Anton e ao e professor Mitchell. os testes que Martin vai fazer continuarão. Ele quer que Joseph use sua pedra de vidente para encontrar uma agulha, literalmente uma agulha em um palheiro, sabe? Como se ele estivesse, ele está. O teste vai continuar. Também é fascinante para mim o fato de ele encontrar no riacho uma pedra. Quero dizer, a pedra dividente marrom de Joseph é uma pedra de Gênesis, como se fosse uma pedra única. Em última análise, acho que Joseph está definitivamente usando a pedra dividente. Isso sem dúvida. Sem sombra de dúvida. O Mas fato então, de Jack a apontar razão. isso é que Joseph está diante de um tribunal e estão tentando dizer que ele é um canalha. E ele assina uma declaração juramentada que por 2 anos ele não usou a pedra dividente. Então, quando ele começa com Oliver, ele não está usando a pedra dividente. Mas nos estágios iniciais com Emma, Ruben e Martin. E isso é o testemunho de que ele usa a pedra dividente na maior parte do tempo vinda de Martin. Então isso de fato acontece. Acho que, às vezes, as palavras são, como você disse, palavras diferentes para coisas diferentes. Mas esse tribunal diz que eu não uso essa pedra há 2 anos. Acho que podemos acreditar. E a maneira como a esposa dele descreve sua experiência, a linha sobre linha, e ele podia parar e voltar imediatamente. E ela disse que ele soletrava palavras que não conseguia pronunciar. No início, ele não sabia pronunciar nem mesmo Soraya com Y, e a soletrava com I ali. E sabemos que isso faz parte da evidência do manuscrito original.
Não vemos nenhum rabisco na linha e Corior escrito incorretamente. Portanto, Joseph estava vendo coisas naquela pedra, embora não saibamos exatamente como isso aconteceu. Sabemos que há frases e que muitas pessoas que eram seus escribas registraram isso repetidamente. Acho Sim, que é isso isso. é. Estou confiante nisso. É interessante para mim que Emma não descreve uma cortina entre Joseph. De fato, Emma diz que às vezes ele tinha as placas ali. Às vezes, as placas estavam debaixo do lenço. Às vezes, as placas nem sequer estavam envolvidas. É a pedra. O que também acho fascinante, mas outra pergunta difícil que estamos fazendo, bem, por que ele tinha que ter as placas? Mas elas eram necessárias por algum motivo, e é simplesmente fascinante como tudo isso funciona. Mas o ponto a que quero chegar é que nosso pobre Martin precisa ter uma cortina entre os dois. E eu me pergunto se é pelo fato de ele ser um homem tão constantemente questionando o que Joseph diz. Tenho que colocar essa cortina entre nós. Isso é interessante, eu não tinha pensado nisso. Acho que, sabe, é interessante para mim porque essa Emma, que na verdade não olha para as placas, sabe, ela diz que Ela diz que seu polegar vai para cima e para baixo. Ela diz que não consegue vê-las. Bem, ela os move, mas eles estão cobertos. Sim, ela tem tem, uma mesa. sabe, Ela tem. eles estão usando a mesa da cozinha para traduzir. Hoje, se você for à casa reconstruída da família Smith, eles montaram a mesa. Há um chapéu e algo parecido com um prato embrulhado em uma toalha de mesa de linho e as páginas do manuscrito e a pena de peru, como se eles estivessem fazendo uma pausa no processo de tradução. E Emma, apesar de não ver, e na seção 25, o Senhor diz: não murmure pelo que você não viu. Mas ainda assim, ela também é testemunha da presença física das placas. Ela as move. Ela tem a força de vontade pessoal para não tirar a toalha da mesa. Mas ela contorna as placas de metal. Ela ouve o farfalhar das páginas das placas. E as placas, que Joseph nunca poderia ter feito isso. Mas então chegamos à triste notícia que Emma está prestes a entregar. Martin precisa voltar para casa, para seus mais de 300 acres de terra. E implora 3 vezes o Senhor lhe diz, ou 2 vezes o Senhor lhe diz não. 3 vezes Joseph pede. Foi isso. E na terceira vez o Senhor diz: Portanto, registre seus sussurros, registre seus sussurros. Joseph Smith descreve que eles estão tentando ter essa discussão da maneira mais solene possível, que ele não faria nada diferente do que havia sido orientado, e eles fizeram esse juramento solene. Ele então pegou os escritos e foi embora. E isso não induziu o parto, mas foi um gatilho suficiente para que o bebê entrasse em trabalho de nascer assim que o homem saiu de casa. E eu só espero que tivéssemos uma parteira sim, por perto. sério. Porque os dois estavam em péssimas condições. E Amy já havia recebido treinamento médico. Ela passou por esse treinamento de Thompson. E eu sei que ela estava lidando mais com doenças respiratórias, não com trabalho de parto. Mas ela tem uma vaca leiteira e faz seu próprio queijo. Acho que Emma provavelmente estava um pouco familiarizada com o parto de bebês por animais. Mas espero que sua mãe ou outra pessoa estivesse lá para ajudá-la. Mas não foi ajuda suficiente. Ela está à beira da morte e há esse doce garotinho. Sabe, é interessante. No início do século XIX, usavam a palavra natimorto para uma criança que morria, mesmo que morresse algumas horas ou até mais tarde. E essa criança nasceu viva, e esse filho... Dizem que lhe deram o nome de Alvin, por causa de relatos de segundos, mas não temos Sim, o quarto filho a da lápide Emma. diz apenas filho pequeno de Joseph e Emma. E isto é, a Emma está em mau estado. E Joseph está apenas tentando cuidar de sua esposa. Ela está muito perto de perder a vida, e tenho certeza de que suas orações, a fé de ambos trabalhando em conjunto, ajudaram na cura dela. Mas foi só depois de algumas semanas que Amy disse: tudo bem, Joseph. Eu posso ficar bem só com a minha mãe. Vá você. E eu acho que isso é interessante porque
Isso nos lembra o quanto Emma está envolvida nesse registro, assim como Joseph. Eu adoro isso. Não é apenas Joseph. Emma também está, ela tem. Se ela traduziu 2/3 disso. Como isso é, ela também está extremamente envolvida nisso. E assim Joseph faz aquela caminhada. De volta a Manchester. E eles chamam Martin logo na manhã seguinte, quando ele chega lá. Ah, mas você tem que falar sobre a caminhada. Isso me mata, porque os pobres, a 140 quilômetros, sabe, eles se esbanjam e ele pega uma diligência, mas temos um registro da pessoa que o acompanhava na diligência. E ele diz que Joseph não dormiu, sabe, enquanto ele o observava. E eu pensei, não, você dormiu, então você não sabia se David não dormiu, mas supostamente ele não dormiu nem comeu durante esses mais de 140 quilômetros até lá. E então disse, você precisa entrar comigo. E Joseph disse, não, eu tenho que andar 20 quilômetros. Ele disse, está escuro, você não pode fazer isso. E ele disse que Joseph desmaiou em seus braços muitas vezes. O estranho caminhou com ele e estou convencida de que um estranho foi enviado por Deus. Quero dizer, o fato, eu sei que eles são muito, muito mais prováveis, sabe? Eles estão acostumados a caminhar 20 milhas ou o que quer que seja, mas ainda assim, essa é uma pessoa notável que vê alguém em mau estado e diz, ok, eu não estou disposto a deixá-lo ir sozinho. Como eu o ajudarei. Ou não, eu o ajudarei. Ele é divinamente cheio de caridade e o Senhor está protegendo o seu profeta. E o estranho não apenas chega ao café da manhã, como também se apresenta aos pais de Joseph e diz, vocês precisam prepará-lo, dar a ele um pouco de pimenta, porque ele não come há mais de 2 dias. E eu achei isso interessante, o oposto do que eu pensaria depois de um jejum de 2 dias no estômago. Mas você pode ver um pouco sobre o medicamento que eles estavam usando. De qualquer forma, o estranho teve que descer novamente. O estranho também não dormiu e continuou. De qualquer forma, um presente maravilhoso de Deus. Deus envia anjos para todos nós, e esse é um exemplo Ela muito chamam bonito. por Martin. Bem cedo, sabe? No café da manhã para vir tomar o de jejum com eles. E não foi até o meio-dia que ele apareceu e nem mesmo subiu e se jogou na cerca. Isso vai acontecer e isso, sabe, os dois, acho que a resposta deles, como diz Joseph, tudo está perdido e Martin é minha alma. Como se ambos reconhecessem como isso é sério. E vemos quando Joseph chega à sessão 3, que o Senhor responsabiliza os dois por isso. O que acho que é muito bom para todos nós percebermos que não se trata apenas de uma parte. Mas as palavras de Joseph e sua mãe registram o que ele disse. E não sei se foi uma gravação exata. Obviamente, já se passaram anos e anos. Ela não, ela diz isso em 1846. Já se passaram anos, mas ela sim, ela se lembra claramente dessa emoção. No site josephsmithpapers.org, se você quiser ler a cópia manuscrita de Martin ou se quiser ver parte do texto em si, é absolutamente lindo. Também os tenho em minha apostila e em meus slides aqui. É absolutamente trágico, mas como você disse, o Senhor pede a ele sim. Mas esqueci de dizer que quando Martin foi embora, Moroni veio e pegou as placas e o urim. Então, ele precisa que o anjo Moroni venha novamente e lhe dê o urim e o tumim para receber essa revelação, certo? Pois é. Bem, e eu acho que esse é um belo exemplo, não apenas da falibilidade mortal que todos nós possuímos, inclusive Joseph, e que o Senhor trabalha por meio de uns mortais falidos para fazer coisas milagrosas. E isso, essa voz do Senhor, mesmo que Joseph perca seus privilégios por um tempo, ele não pode recuperar imediatamente tudo o que perdeu. Mas que o Senhor ainda está falando com ele. E o Senhor ainda está se comunicando com ele. E haverá momentos na vida de Joseph em que ele não receberá a palavra do Senhor na hora certa. Mas ele aprenderá que Deus é o Senhor. Que não estava lá.
é um Deus que fala e que isso faz parte do caráter de Deus. E nós vemos que mesmo quando ele tem que esperar, e ele tem para ser capaz de seguir em frente, eles precisam de tempo para sofrer. Eles precisam de tempo para se curar e ele precisa de tempo para se arrepender. Mas o Senhor ainda o chama, ainda confia nele. E o Senhor também diz, veja, há um ponto em que você pode cair e não ser capaz de voltar, mas você ainda não chegou lá. E esse chamado poderia ser retirado de você. Mas você não está lá. Você está fazendo, sabe, se arrependendo. Aprenda essa lição, confie mais em mim do que em você. Ele pode trabalhar um pouco em sua fazenda e seus pais ficam preocupados com ele quando vêm visitá-lo. O que me fascina é o fato de as pessoas fazerem esse tipo de viagem. Agora sabemos que Samuel vai percorrê-la. E sabemos que às vezes Joseph usa uma diligência, às vezes Martin usa uma diligência, mas não sei como seus pais chegaram lá. Se eles foram a pé ou se tinham recursos financeiros para contratar uma carona, mas eles vieram visitá-los em fevereiro Sim, de... Eu acho que É fevereiro de... fevereiro de 29, certo? É fevereiro de 29. E acho que é importante lembrarmos desse momento porque pensamos na sessão 4, que ocorre na visita deles. E pensamos nisso como o arquétipo do chamado para o trabalho missionário na restauração para ser um oficial. Representante oficial missionário. E não há nenhuma igreja para ser uma representante oficial, é apenas Joseph Smith Sr. sendo chamado por causa de seus desejos. Quero dizer, é isso que a sessão diz. Não se trata apenas de trabalho missionário oficial. Trata-se de alguém que tem o desejo de ser, de participar da obra de Deus. E se você tem desejos, então você é chamado. Chamado para a obra e continue trabalhando com os pacientes e com a longanimidade e a amar. E amando as pessoas, recebemos as amor pessoas. de diferentes formas. Muitas formas diferentes. A partir desse texto, sim. Certo? Isso talvez nem sempre seja algo fácil para qualquer um de nós. Algumas pessoas, acho que é assim mesmo, elas exalam amor e isso é muito fácil para elas. Mas para todos nós, será um teste amar certas pessoas em certos momentos. Joseph foi instruído a trabalhar nisso. Sou muito grata por esse lembrete de que são nossos desejos. Ele tinha um desejo. Ele queria servir a Deus desde o momento em que assinou seu nome naquela igreja universalista em Tunbridge, Vermont. E agora ele está sendo autorizado e recebendo o poder de Deus, que logo aprenderemos a definir como sacerdócio. Mas isso é só daqui a alguns meses. Neste momento, ele está autorizado pelo poder de Deus para ser uma testemunha de Deus. E nós temos como exemplo o exemplo de Lucy, acho que temos mais do exemplo dela. Porque não temos escritos de Joseph Smith Sr., temos descrições de outros e ele. A família teve dificuldades financeiras, ele teve dificuldades. Ele lutou provavelmente com o álcool, mas também precisamos levar isso em consideração. Assim como a quantidade média de álcool que um indivíduo bebeu durante esse período é maior do que em qualquer outro período de nossa história. Era o alcoolismo desenfreado. Não se trata de algo único. E em uma época em que se dava uísque para bebês, mamadeiras, e as pessoas estavam bebendo muito álcool. É por isso que teremos perguntas sobre temperança mais adiante. Mas essa família passou por muitas dificuldades. E Joseph, eu adoro o fato de que os pais de Joseph não estão concentrados apenas em suas próprias dificuldades. Eles querem ver o filho e querem cuidar dele. E tanto ele quanto Emma não se contentaram apenas com o fato de Joseph vir e conversar com Martin e saber o que está acontecendo. Eles queriam ir até lá e cuidar deles. E Lucy se tornará essa notável testemunha do livro de Mormon.
Lucy, temos um pouco mais de seus escritos. Muitos conhecemos a história de Joseph por meio da história dela. E eu incentivaria todos a voltar e ler a original, não a versão editada. Nós a temos no livro Lucy. Nós a temos no projeto Joseph Smith Papers. É crua, bonita e espontânea a leitura da versão não editada, mas você entende um pouco melhor o coração de Lucy. E nós vemos. Sua escriba, Marta, está escrevendo o Como mais bem, rápido que e pode. ela dita isso no ano do cavalo. Portanto, temos duas fontes principais de Lucy. Temos uma carta em que ela escreve: em janeiro do ano do cavalo. Portanto, são 9 meses após a publicação do livro de Mórmon. Ela está escrevendo para seu irmão Solomon e sua cunhada, contando-lhe sobre o livro de Mórmon. E podemos ver o quanto seu testemunho do livro de Mórmon se desenvolveu, mesmo nesses 9 meses. Bem, e é mais do que os 9 meses, porque ela começa cedo, certo? Ela está chegando quando eles estão trabalhando nisso. Ela está ouvindo o que está acontecendo e podemos ver como ela começa. O livro de Mórmon, à medida que Lucy estuda, se torna parte de como ela se expressa. 50% da carta que ela escreve no início do ano do cavalo é em linguagem do livro de Mórmon. E talvez ela esteja sentada ali com seu livro de Mórmon, sabe? Seu livro de Mórmon aberto e escrevendo. Mas quando chegamos ao ano do cavalo, e ela está ditando sua história para Martha Jane Curry, ela faz a mesma coisa. Sua linguagem é intensamente bíblica. E era a língua King James era a língua materna da família Smith. Bem, ela está em toda a América. Li muitos sermões na versão King James desse período. Essa é a linguagem do pensamento religioso, a língua King James. Pois é, e eles estão imersos na Bíblia. Quero dizer, até a industrialização, a maior parte do que as pessoas têm para ler é a Bíblia. Elas aprendem a ler a Bíblia. E a família Smith, tipo, os americanos são um povo do livro. Eles conhecem suas Bíblias por dentro e por fora, e a família Smith faz parte disso. Para mim, é notável a rapidez com que a linguagem de Lucy incorpora novas escrituras. Bem, isso também me diz que ela está usando o livro de Mórmon. Ah, sim, ela o está aplicando. E às vezes dizemos, eles não estavam usando o livro de Mórmon. Não, vejam esses exemplos, vejam esta e Lucy carta. é uma dessas cartas notáveis. Então, quando eu fiz, estou trabalhando em um projeto sobre a recepção inicial do livro de Mórmon e como essas pessoas que eram um povo da Bíblia passaram a estar abertas a novas escrituras, como se converteram e como usaram o livro. Mas quando eu li um desses argumentos de que os primeiros santos dos últimos dias não usavam o livro de Mórmon, eu realmente rabisquei naquela página do livro, é como se fosse a página 2, eu rabisquei Lucy Mack para Solomon Mack em 1831. Eu estava pensando, não, isso está encharcado com a linguagem do livro de Mórmon. E muitos a conheciam bem. Essa é uma generalização da qual eu discordo. Repetidamente, isso é a água em que eles nadam. A família Smith foi a primeira a se converter. Mas nós apenas vemos que esse amor e apoio que eles estão oferecendo a seu filho e a Emma. Revelação, sim. A Joseph Sênior. Então, começa a compartilhar a notícia com o resto de sua família. Os primeiros conversos são os filhos de Lucy e Joseph Sênior e os pais dele, mas os tios e as tias logo aprendem o evangelho. Azael e Mary Duty são os primeiros, os avós. Fico emocionada ao ver o apoio que a restauração recebeu da família estendida. Ah, sim, sim. E Lucy faz isso com sua família. Ela não tem tanto sucesso com sua família, mas é porque o Solomon já se foi. Acho que se o avô dela voltasse, seria um pouco, ou o pai dela voltasse. Eu não sei.
É que ela não é uma grande fã do pai, então. Ele nunca Ele estava nunca por esteve por perto. perto. Sim, Sim, ele não ele não estava estava por perto para ter esse tipo de relacionamento. Ele estava lá Ela quando Joseph era definitivamente pequeno. estava sim, mas a cunhada de Lucy, Temperance Mack, é uma das pessoas que se converte e se torna uma testemunha notável para o resto de sua família. Mas eu adoro esse momento em que percebemos o apoio que eles estão lhes dando, emocional, físico, qualquer que seja o tipo de apoio. E também esse apoio espiritual e o fato de que eles têm o desejo de ajudar, de fazer parte do trabalho. E o Senhor vai deixar claro que esse é sempre o primeiro passo. Sabe, acho que é Joseph F. Smith que diz: o Senhor educará nossos desejos. Se apenas tivermos aquele pequeno vislumbre de querer fazer, de querer ajudar, de querer fazer parte da obra do Senhor, o Senhor vai pegar isso e vamos trabalhar com isso e ajudar e expandir nossos desejos de fazer parte da restauração. Que bênção! Gostaria de terminar com um testemunho de que não apenas Joseph prestou testemunho de nosso Salvador, mas também o livro de Mórmon. E o mesmo acontece com Doutrina e Convênios. Todos eles estão aqui para edificar nossa fé com mais exemplos de compreensão de quem é Deus, qual é sua misericórdia e como podemos nos arrepender para nos achegarmos a Ele. Sou muito grata pela restauração e ainda mais grata por meu Salvador Jesus Cristo. Aí dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Se quiser encontrar minhas fontes, visite nosso site em scripturecentral.org. Acesse Estudo das Escrituras e procure por Lynn Hilton Wilson. Lá você encontrará recursos para ensinar e aprender melhor. Sinto que os slides estão disponíveis. Tornar as linhas do tempo e gráficos úteis e as cópias manuscritas são uma evidência arqueológica de nosso ensino aqui.